te stalkeia muito nas redes sociais. Ô de Casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, nós vamos conversar com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São brasileiros que enfrentaram perrengues, deram a volta por cima e estão empreendendo fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o Hoje de Casa está começando. Mas já vai deixando o seu like aqui. É importante, gente, como vocês sabem, essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, e a sua forma de apoiar o canal é compartilhando, clicando no sininho, deixando o like, fazendo comentários. Dessa forma, a plataforma do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e merece ser distribuído para mais pessoas. Então, sem mais demoras, vamos logo falando as credenciais da nossa convidada especial do dia de hoje. Nós vamos conversar com a Karina de Lara. Ela é formada em processos gerenciais. No Brasil, trabalhava como analista fiscal. Nasceu em São Paulo, mas morou por muito tempo em Bragança Paulista, que é uma cidade pequena do interior de São Paulo. Se casou em 2014 e mudou para a região do ABC. Em 2017, seu marido recebeu uma proposta da empresa para trabalhar nos Estados Unidos. Se mudaram e vivem nos Estados Unidos desde então. Ela mora em Michigan e tem 3 filhos. Karina, seja muito bem-vinda ao Ô de Casa. Obrigada, Fernanda, Clarissa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ai, a gente está muito feliz de te receber. A gente te stalkeia muito nas redes sociais. E é bom estar aqui com você conversando hoje. Muito obrigada, viu, Cá? É um prazer. Então, como você já é nosso ouvinte, tem certeza, né? Porque já tá rolando aí uma surpresinha para a galera na rede social, né? Então, a gente costuma apresentar o nosso convidado com as credenciais, mas também para saber um pouquinho mais a fundo da pessoa, a gente vai na playlist dela. Porque a gente acha que a música acaba inspirando e falando um pouco mais de cada um, né? Então, que música brasileira te inspira hoje? Então, tem várias que eu gosto muito, mas para trazer aqui nesse canal para vocês, eu escolhi a música do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que são os compositores, né? Mas depois foi regravada pelos Titãs, que é a música É Preciso Saber Viver. E essa música, ela já diz muita coisa desde o nome da música, né? Porque não fala assim, é preciso saber sobreviver, mas viver, né? Ou seja, a gente que é imigrante, né? Às vezes a gente chega aqui e engata numa rotina de trabalho assim tão intenso, e às vezes a gente não para pensar, né? Será que a gente está aproveitando a nossa vida, né? Sabendo viver? E aí eu separei alguns pontos da música aqui, né? Que eu acho bem interessante. Ela fala assim, que quem espera que a vida seja feita de ilusão, né, ela pode até ficar maluca. Então, quando a gente chega, né, um brasileiro chega aqui para viver no exterior, às vezes tem muitas ilusões, né, e muitas coisas não saem da forma como a gente imaginava, né. Então, é preciso a gente sonhar para poder realizar os nossos sonhos, mas é importante a gente ter os pés no chão, né, e é isso que a música traz pra gente, né. Também fala sobre pedras no caminho, né? A vida do imigrante ela é marcada por pedras no caminho que a gente tem que estar retirando o tempo inteiro, né? Mas também fala sobre a flor, né? A flor que tem espinho, ou seja, até mesmo uma coisa que é boa pode te fazer sofrer, né? Pode te machucar. Então, às vezes, realizar um sonho de se mudar para o exterior, né? É uma coisa boa, só que a gente também vai sofrer algumas coisas nesse caminho, né? Mas aí a música fala, né, que a gente pode escolher, né, tem o mal, tem o bem, e tá no nosso poder de decisão, né, escolher o que caminho a gente vai seguir. Se a gente tomar boas decisões, a gente pode ser feliz, né, viver bem. Então eu acho que tem tudo a ver essa música com os imigrantes, né. Eu me segurando aqui para não chorar, né? Ai.
É bem É verdade, essa interessante, né? música, ela diz muito, né? Foi muito curioso você falando isso, porque essa coisa da gente fazer os planos, né? E a gente tem toda uma idealização e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um espaço interno para desapegar, porque não necessariamente vai sair do jeito que você planejou, né? Então, isso também não quer dizer não fazer planos. Os planos têm que existir, mas também tem que existir esse espaço interno de falar assim, ok, não saiu como eu planejei, vamos recalcular a rota, né? Mas, Karina, conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar, né, no tema, que você vai falar um pouquinho do seu trabalho, que é incrível. A gente está assim, apaixonada assim, pelo que você tem feito, né? Obrigada. Mas antes de entrar, fala pra gente como que foi essa coisa de vir para cá? Faz um resumão aqui pra gente. Como que você chegou aqui em Michigan? Então, eu morava no Grande ABC, né? Logo após eu casar. E eu trabalhava lá como na parte fiscal, né? Parte contábil, mas focava mais na assistente fiscal, analista fiscal. E nesse meio tempo, né, de 2 anos lá, meu marido recebeu uma proposta da empresa dele de transferência para os Estados Unidos. E era uma proposta de localização. Então a gente não iria somente para ficar um tempo e voltar. Seria para ficar mesmo, né? Apesar de que eu não tinha muito essa noção. Quando ele recebeu essa proposta, eu achava que a gente ia regressar para o Brasil. Então, ele recebeu essa proposta e foi tudo muito rápido. Em questão de 6 meses, ele recebeu a proposta, a gente veio visitar, a empresa pagava, né, uma viagem para a gente visitar por uma semana, aqui os Estados Unidos, a região onde a gente iria morar, que é Michigan. E nesse meio tempo de visitar e receber a notícia, 6 meses. Em 6 meses a gente já estava aqui. Então, eu nunca tive a vontade de me mudar para outro país. Eu estava bem contente com a nossa vida no Brasil, né? Estava perto da minha família, estava feliz com o meu emprego. A gente não tinha filhos na época, isso também ajudou a decisão de vir. E, como eu falei, a gente tinha intenção de ficar por um tempo, somente por 1 ano e meio, né? 2. E aí a gente veio com a cara e com a coragem, né? Como para uma aventura. E eu tinha intenções de trabalhar aqui, mas a gente também tinha planos de ter filhos, né? E como na época eu já tinha de 26 para 27 anos, eu não queria esperar muito tempo para realizar esse sonho de ter filhos, né? Então eu sabia que nesse 1 ano, né, de 2017, se eu fosse trabalhar, eu teria que primeiro me especializar nos assuntos fiscais aqui dos Estados Unidos, que são bem diferentes do Brasil, né? Então eu não poderia chegar trabalhando, eu teria que primeiro estudar, né? Esse ano seria para isso. Só que ao mesmo tempo também eu tinha um pouco de inglês, né? Os cursos que eu tinha feito no Brasil, mas quando eu cheguei também eu vi que a realidade é um pouco diferente, né? O sotaque das pessoas leva um tempo para a gente acostumar. Enfim, né? E a empresa também, do meu marido, pagava 1 ano de aulas de inglês. Então, eu aproveitei durante esse 1 ano as aulas de inglês para aprender também um pouco mais da cultura, né? As professoras eram americanas, que ajudou bastante. Mas era muito pouco tempo para estudar e aí começar a trabalhar no meu setor, né? Naquilo que eu fazia. E aí é uma escolha, né, que a gente tem que fazer nesse primeiro ano, porque é tudo muito novo e você fica assim, eu vou para... Eu aprendo ou eu boto a mão na massa, né? No sentido profissional. E são duas coisas que não dão para fazer ao mesmo tempo. É sobre isso. E aí eu queria entender, então, como que nasceu esse projeto. Imagino que isso também deve ter sido um passo para você iniciar esse projeto, mas conta pra gente, como que... Exatamente. Que projeto é esse? Como que ele começou? Então, esse projeto começou depois que eu tive meu primeiro filho, né? O meu filho nasceu em 2019, então foi a gravidez em 2018. Antes disso, eu tive uma perda gestacional, também bagunçou um pouquinho com os planos, né? Mas superamos isso, engravidei do Lucas, meu primeiro filho, e em 2019, né? Quando ele tinha lá por volta de uns 6 meses, 5, 6 meses de vida, eu ficava muito com ele ali, né? Assistindo Galinha Pintadinha, Mundo Bita, e ao mesmo tempo assim, sentia muita falta da minha independência que eu tinha no Brasil, eu trabalhava, né? Então, mudança de vida total, né? Não trabalhando mais, cuidando de um bebê, né?
E eu tentava... Não trabalhando fora, trabalhando né, cara? fora. Trabalhando fora. Porque a gente trabalha mais em Num casa. outro país, né? Em outro país. É muita coisa já. Muita coisa. E aí eu tentava pensar o que eu poderia fazer para continuar cuidando do meu filho, porque a gente não tinha intenções de deixar ele num daycare ou numa creche, né? Desde que o trabalho do meu marido era suficiente para nós. Uhum. Então eu ficava pensando o que eu poderia fazer para também contribuir financeiramente em casa, para o meu bem-estar pessoal, mas que eu não deixasse o meu filho, né, com alguém. Então veio a ideia, né, quando eu assisti esses vídeos da Galinha Pintadinha, Mundo Bita e outros. Sempre gostei de animações. Desde a época de escola eu mexia muito com PowerPoint, apresentava trabalhos usando PowerPoint. Então já era uma coisa que estava ali dentro, né, guardadinha ali para mim. Então eu comecei a linkar, falei, olha só, se eu fizer eu sou capaz de fazer um vídeo assim, eu gosto, né? Já tive essa experiência, e se eu tentasse criar um canal que falasse sobre esses desenhos infantis, né? Ensinasse alguma coisa para as crianças. E eu fui amadurecendo essa ideia, compartilhei com o meu marido essa ideia também. Ele também gosta muito dessa parte artística, ele gosta de música, sabe tocar vários instrumentos musicais. Então, quando eu contei a ideia para ele, a gente uniu o nosso Ai, que gosto delícia. pela arte, né? E ele falou, não, eu te apoio, né? É um projeto legal, você consegue fazer de casa, sem deixar o bebê. E então começamos, e esse projeto, ele saiu do papel, se eu não estou enganada, em 2020. 2020 ele saiu do papel mesmo, né? E a gente fez o nosso primeiro vídeo no YouTube. Ai, que E assim legal. como nós, é tipo assim, não assistam o primeiro Meu vídeo, Deus que o do primeiro céu. vídeo... Gente, o primeiro vídeo, olha, meu Deus. É verdade. Eles falam que a gente Depois de um tempo, né? Quando você vai ver, você fala, meu Deus, né? Mas como que chama o canal e o que ele realmente faz? Então, o canal é uma alusão ao nome do meu filho, Lucas, e a um instrumento musical que é o ukulele. Então, Lucas com ukulele, Luca-lele é o nome do nosso canal. Depois disso, a gente teve mais 2 filhos, né? E aí os nomes não combinam com o canal. A gente falou, e agora vai mudar? Não, vamos manter assim. Essa é a origem, né? A origem do nome. E qual que é o objetivo do canal? O que vocês buscam passar e qual que também é o público, né, dele? Certo. Então, o nosso público é brasileiros, nesse momento. A gente começou a atingir um outro público também, americanos. Também a gente tem o canal em espanhol agora, então a gente atinge outros países que falam espanhol, inglês também, né? Não só Estados Unidos. E o nosso objetivo é ensinar as crianças de uma forma divertida, com aquilo que a gente ama fazer, que é fazer as músicas. Nós temos músicas originais, a gente compõe a própria letra, né? Também a parte musical. Também usamos músicas muito conhecidas que fazem parte da cultura brasileira, né? E o nosso objetivo é esse, é educar, ensinar e entreter as crianças de uma forma que elas aprendam, né? Aprendam os números, as cores, de uma forma fácil. Então ele tem um conteúdo didático. Certo? Qual que é a faixa etária das crianças? Olha, meu filho começou a assistir por volta de 1 ano e meio. 1 ano e meio ele já tirava bastante proveito do vídeo. E até hoje, com 6 anos, ele ainda gosta. Então a faixa etária, eu acredito que seja essa, de 1 a 6, 7 anos. Podem... Tá. E aí, você, nos conteúdos, né, através dos conteúdos, ele tem um foco em ser mais didático ou em ensinar sobre a cultura brasileira ou sobre valores, ou é meio misturado? É uma assim? mescla, é uma mescla de tudo isso, sabe? Tem um pouco da nossa cultura, mas também agora com os vídeos em inglês a gente também tem um pouquinho da cultura americana. A gente também, com os vídeos em espanhol, a gente também tá pegando um pouquinho da cultura mais mexicana. A gente tem muitos amigos mexicanos aqui, então isso influenciou um pouco a gente também. Até no ritmo de algumas músicas que a gente começou a criar, né? E o objetivo é isso, é didático mesmo, que aprendam. Inclusive, os nossos filhos, a gente começou a ter um feedback por eles, de como que estava saindo os vídeos, porque eles começaram a aprender muito bem os números, as cores, o português também, que pra gente é um desafio educar os filhos aqui, né?
para que eles não percam o Uhum. idioma nosso nativo, né, o português. Então isso ajudou bastante eles. E acho que especialmente para eles que nasceram aqui, né? Porque igual eu e a Fê, que os filhos vieram do Brasil já alfabetizados em português, manter eles lendo em inglês, em português é muito difícil, né, Fê? Tem que ter esforço. E eu acho que E como quem... perde, né? Perde Exato. rápido. Como eles hoje... Não, eles traduzem do inglês para o português, é o contrário. Né? Aí ficam umas frases Frankenstein em português, não é? Mistura uma frase, tem tudo ali. E aí eu fico imaginando os seus, né, que não aprenderam o português como nativo, né, aprende o inglês primeiro, então também é desafiador você fazer com que eles tenham vontade de aprender o português, Exatamente. né, a língua Esse era um portuguesa. medo que eu tinha muito medo de que eles perdessem o português, que eles não conseguissem mais conversar com os avós no Brasil, com os nossos amigos, né? Uhum. E agora, assim, eu tenho me sentido mais tranquila de ver o desenvolvimento deles nesse sentido, porque a gente só fala português em casa, a gente nunca colocou inglês na nossa rotina. É lógico, né? Até quando eles começaram a escola, a gente ensinou algumas palavras básicas para eles se virarem. E foi um pouquinho difícil nos primeiros meses, assim, mas depois eles pegaram bem, já conseguem diferenciar os dois idiomas e tem o português no coração. Exato. E ter ter essa ferramenta ajuda muito nisso também. E aí eu fico pensando assim, qual que é outras várias dificuldades, né? Mas qual que é uma dificuldade que você vê de montar esse negócio? Porque isso é um negócio, né? Eu não sei se ainda financeiramente, mas é o seu trabalho. Bom, você está montando ele, você começou ele fora do Brasil e eu falo mexer, né? Com internet, com rede social, com o canal de YouTube, isso é muito desafiador, né, Fê? É desafiador. Então, a gente sabe bem. Então, conta pra gente aí quais são as maiores dificuldades que você encontra para fazer esse canal virar. Certo. Então, no começo é conseguir o número de visualizações, né? A gente sempre começa com aqueles conhecidos, né? O boca a boca. Mas a verdade é como a gente sempre pesquisa no YouTube. O YouTube ele tem que andar sozinho, né? Então, levou um tempo, levou mais ou menos um ano e pouco para que a gente conseguisse se tornar parceiro do YouTube, né? Quando isso aconteceu, é um sonho, né? Quando acontece tanto trabalho que a gente, né, se despende a fazer ali, então quando dá certo a gente solta fogos, né? Mas eu acho que o desafio para mim hoje hoje eu já conheço bem a plataforma, como fazer. Então no começo foi um desafio conhecer a plataforma, como postar os vídeos, qual a melhor forma de ficar chamativo. É um nicho que tem muito no mercado, né? No YouTube tem vários canais de infantil, né? Tem muitas opções, mas o lado bom é que as pessoas sempre querem algo novo. As crianças querem algo novo. Então, mesmo que seja a mesma música, mas de uma forma diferente, com um desenho diferente, aquilo já chama atenção. Então, esse é um desafio, né, que a gente teve, mas não foi tão difícil de passar. O outro desafio que eu diria seria a questão de como conciliar a postagem de vídeos com estar com a criança em casa, cuidando dos afazeres de casa, né? Eu acho que todo trabalho que a gente realiza em casa, então, aí foi um desafio para mim conseguir conciliar, cuidar das crianças, né? Porque depois nasceram os outros dois, e postar esses vídeos na mesma frequência, com a mesma qualidade, né? Sem deixar as coisas mais importantes para mim, que eram a minha família, né? Cuidar da casa. Mas é um desafio que é possível vencer. Porque aparentemente a pessoa pensa assim, trabalha em casa, então é fácil. Mas a rotina do dia a dia de uma casa já é bem puxado. E você tem 3 filhos, então assim, imagino que a demanda é gigantesca para tudo quanto é lado. E ainda ter, porque a gente tem que ter, né, essa disciplina quando a gente trabalha em casa. Então eu acho que realmente esse é um desafio que, nossa, tem algum caso assim que você achou engraçado, algum perrengue, assim, que você fala, meu Deus, não acredito que eu passei por isso. Nessa questão de criar conteúdo.
Bom, eu já passei vários perrengues aqui. Relacionado ao canal, eu não sei, talvez eu acredito que essa parte, quando a gente posta algo educativo, então precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente posta, né? Em questão de minutos, aquilo vai atingir muitas pessoas. Então, já aconteceu de a gente postar alguma coisa e ter algum escrito errado, talvez por causa da pressa, por causa né, dos afazeres aqui, tentando postar vídeo. Então, às vezes acontecia, né, alguma coisinha assim que a gente tinha que alterar. Então, foi um perrenguinho, assim, depois que a gente viu que postou, né? Ai, mas e agora? Como que qual é o workflow desse projeto? Tipo, você primeiro escreve uma música, vem uma ideia, aí você escreve uma música, aí seu marido faz a música, né? A melodia, e aí você cria Qual que é como funciona? Certo. Então, eu fico com a parte de composição da música. Então, eu escolho um tema que vem na minha criatividade, escolho um tema, começo a compor, depois eu apresento essa composição para o meu marido, e ele pensa na parte musical. Então, ele começa lá a colocar as notas no violão. Ele gosta de vários instrumentos, também usa o cavaquinho, que ele gosta bastante. Então, às vezes, ele faz alguma coisa no cavaquinho, no ukulele. E é difícil também eu dizer que eu faço somente a parte de composição e ele a música. Na verdade, é uma mistura, a gente faz as coisas juntos, porque tem muitas músicas que tem o dedinho do meu marido lá e fala, não, essa palavra aqui, não, vamos mudar por essa. Então, ele tá também na composição. E às vezes, quando ele tá fazendo a parte sonora, né, a música, eu também falo, olha, tá faltando essa parte aqui, acho que a gente podia mudar, colocar um tom maior. Então, é uma mistura, nós dois fazemos juntos. Dividimos o trabalho, mas ao mesmo tempo finalizamos juntos. E o desenho final, né, com a música pronta, eu já pensei no desenho quando eu tô fazendo a composição, e aí eu vou lá e começo a introduzir a parte visual com a música pronta. Mas o desenho você faz, você não desenha, né? Você faz no computador, sei lá, num aplicativo, alguma coisa assim. As duas coisas. Às vezes eu desenho. Tem muitos que a gente tem que eu desenhei mesmo, que tem aplicativos para você desenhar, né? E alguns eu utilizo programas que disponibilizam, né? Não totalmente prontos, mas pré-prontos para você juntar, né, tudo com aquilo que eu já desenhei. Então, em suma... porque as pessoas acham que mesmo a gente usando ferramenta, parece que não tem inspiração da pessoa, e é o contrário, né? Porque não adianta você ter uma ferramenta que tem um monte de opção, se você não tem a habilidade de colocar junto essas opções, né? Eu falo que eu mesmo não tenho. Pode me dar um aplicativo cheio de opção, que vai me dar taquicardia. Porque quanto mais opção, quanto mais opção eu tenho, fica mais difícil, né? Mas o bom de a gente trabalhar em dois, assim, o negócio sou mais eu que atuo, porque meu marido tem o emprego dele, mas o bom de você estar em dois é porque quando te falta um pouquinho de criatividade, o outro te traz aquilo, né? Então é muito bom trabalhar em conjunto e que as duas pessoas gostem, né, de artes, assim, e aí a gente vai seguindo. A parceria, ter parceiro é bom, eu também acho. Então, hoje o seu negócio está no YouTube. E a gente entende perfeitamente como isso funciona. E aí a gente gostaria de saber, assim, olhando para o negócio, né? Quais são os desafios que você tem para monetizar? Porque existem várias formas. Uma vez que a gente está no YouTube, existem várias formas de monetização, né? Uma delas são as visualizações, mas tem anúncios, aí tem parcerias, aí tem, através do seu canal, você pode vender um produto. Aí, cada criador de conteúdo vai ter uma forma diferente, né? Eu queria saber no que você está focando e se você já está contente com os resultados que você está recebendo, se está dentro do prazo que você tinha programado, para até inspirar outras pessoas, né? Então, o nicho que a gente escolheu, que é o infantil, ele é um nicho que você demora mais tempo para você ver um resultado financeiro. Né? Então, existe uma taxa lá de... não me lembro exatamente o nome. É uma taxa, né? Um valor
agregado para cada tipo de canal. O canal infantil, esse valor não é muito alto, é um dos mais baixos para gerar, né, lucro financeiro. Então, qual que é o nosso objetivo? Atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, hoje o nosso canal de português, ele está com mais de 2 milhões de visualizações, bateu 2 milhões, mas a gente também busca parcerias. Então, conseguir mais parcerias. Como a gente está fazendo isso? A gente criou o Instagram, outras plataformas, né? A gente está buscando Instagram, TikTok. O nosso Instagram, a gente começou a pegar firme mesmo faz o quê? Uns 2 ou 3 meses. E já está batendo quase 1 milhão de visualizações no Instagram. Olha que legal. Então é isso que no Instagram a gente busca as parcerias, né? A gente sabe que monetização no Instagram não tem. Então você vai conseguir pôr parcerias, por vender produtos, né? O YouTube já não. O YouTube ele vem a monetização mensal, depende do valor que você consegue, né? Até $100 você consegue sacar o dinheiro, né? E é por isso que a gente criou também outros canais. Então a gente tem o Lukalele agora em inglês e espanhol, para atingir outros públicos, porque esse foi uma das dificuldades que a gente encontrou no meio do caminho. A gente tinha músicas em português, inglês e espanhol, e a gente colocava tudo no canal de português. Então, às vezes, essas pessoas que vinham para assistir em inglês eram americanos, indianos, de vários outros países, e eles não ficavam no canal, porque a maioria dos vídeos são em português. Então, a gente viu essa necessidade. Falou, não, a gente tem que criar um canal específico em inglês e um canal específico em espanhol para atingir melhor esse público, né? E assim crescer os 3 canais juntos. Então, esses outros 2 estão em crescimento e seguimos aí com as outras plataformas para buscar também colaborações e aumentar a nossa renda. Legal. Que legal. O canal tem quanto tempo? Do Lukalele, a gente começou em 2020, foi o primeiro vídeo. Então, 5 ou 6 para ser. É mais do que um trabalho, né? A gente até tem uma frase, se eu não me engano, eu não sei se foi Einstein, não sei quem escreveu, mas fala que se você trabalha com aquilo que você gosta, você não vai ter que trabalhar, né? Não é um trabalho em si. Então, a gente sente isso, é um hobby, né? A gente faz não todos os dias, mas no momento que a gente consegue. E você ter lucro fazendo algo que você gosta, é maravilhoso, né? Mas você fala que não tem essa obrigatoriedade, mas você tem uma rotina. Tem uma rotina. Qual que é a rotina de postagem no YouTube, por exemplo? O YouTube, pelo menos 2 vídeos, de 1 a 2 vídeos por mês. E o Instagram, toda semana a gente tá com vários vídeos. Então você não tem, tipo, uma vez por semana certo? Deveria. Deveria ser. Mas a rotina aqui é... Mas não é isso que tá deixando do canal crescer. É isso que eu quero dizer. Isso mostra que, assim, a gente não depende. Lógico, eles falam que é importante ter uma regularidade, mas o importante é fazer da forma como a gente conseguir, né? Porque se a gente colocar uma meta, aqui em casa a gente tem 3 crianças pequenas, se eu colocar uma meta de toda semana eu tenho que postar vídeo, não tem como manter isso, né? E não ficar sabe, doida, né? Né? Você pode manter, mas vai ficar doida. Alguma coisa você vai deixar pra trás, né? Então, o equilíbrio é muito importante. A gente tem que estar bem para conseguir fazer bons vídeos. Né? Isso aí. Isso é e de verdade. onde vem a inspiração para você pensar nos temas dos próximos vídeos? O que te inspira? Então, o que me inspira é a minha vida pessoal. Então, principalmente nas músicas da nossa autoria, né? Músicas originais, são temas de tudo aquilo que eu vivi com a minha família, né? Então, a gente tem uma música que se chama Brincar de Plantar. Essa música, ela tem atingido muitas pessoas no Instagram. E a gente começou a ver que tinha muitos Reels com essa música. Mais, acho que de 4 mil Reels com essa música. E era uma situação que eu vivia com os meus filhos. A gente, no verão, gosta de sempre fazer uma cama com terra e fazer plantações, plantar batata, plantar verduras, né? E aí me veio essa inspiração. Por que não fazer uma música de brincar de plantar? Porque eu não conhecia nenhuma até então, né? Então vem disso, vem do meu dia a dia, com meu marido, meus filhos. Na época que eles estavam aprendendo os números, me veio a inspiração de fazer uma música sobre os números, sobre as letras. É o dia a dia.
dançar. O regador vamos usar, regar a horta e pomar. Eu mal posso esperar. Então, eu sigo vocês e eu achei assim fantástico, porque vocês fazem parcerias e vocês fazem também a animação das parcerias que vocês têm, né? E a gente teve o prazer de ser a animação de vocês no Ukulele, que ficou lindo. Eu achei que ficou... Vocês ficaram lindas Cada também. detalhe. Gostei muito do resultado. E aí, baseado nisso, eu queria que você falasse um pouquinho como que você, porque você já falou da inspiração, que é o que você vive, etc e tal. Como que vem isso? Como que você consegue colocar cada detalhe, né? A gente viu vários personagens que a gente conhece no Ukulele no Instagram. Então, assim, é lindo de ver como que vocês pensam realmente em cada detalhe, sabe? Para expor, para colocar, para divulgar então, essas pessoas. É a gente conhecer o máximo que a gente puder a pessoa que a gente está homenageando ali, né? Então, no caso de vocês, eu assisti muitos vídeos de vocês, tentei me focar nos detalhes mesmo, né? E para conseguir fazer um vídeo autêntico que mexa com vocês, né? Com o coração, com as emoções. Então é isso, a gente tenta pegar os detalhes mesmo, né? Que vá tocar as pessoas. E esse é um projeto novo, não faz muito tempo que a gente está com esse projeto. E temos planos, vamos ver como as coisas vão daí para frente, mas a gente busca pessoas que a gente teve algum contato em algum momento na nossa vida. Por exemplo, a gente teve quando a gente foi para o Brasil esse último ano, né, passar as férias lá, a gente contatou um artista na praia. Ele pintava rostos perfeitos, né? Ele fazia caricaturas das pessoas. E ele tinha o canal dele, né, no Instagram. Se eu não me engano, ele não tem o YouTube, só Instagram. Então a gente contatou ele e falou: uau, por que não fazer uma parceria com um artista também, né? E colocar movimento nos desenhos que ele mesmo já fez. Então foi isso que a gente fez. A gente tem esse vídeo no nosso Instagram. E é um prazer pra gente, é algo que a gente gosta mesmo de fazer. Não é, como eu falei, não é um trabalho, é um hobby que vive. Ai, muito legal conhecer a história do Ukulele. Compartilhar. E eu tô curiosa. Ai, desculpa. Eu tô curiosa para saber quais desafios ou quais mudanças vocês tiveram que fazer para atingir o público americano com o canal. Foi fácil de pensar? Como que foi isso? Porque é diferente a abordagem, diferente. Né? A gente tentou usar músicas brasileiras traduzindo para o inglês. E a gente percebeu que não tem a mesma aceitação, né? Então, por isso, a gente começou a buscar um pouco mais da cultura americana. O que eles gostam de ouvir, né? Qual é a história deles? Então, as músicas, assim como a gente tem músicas que fazem parte da nossa história quando a gente era criança, né? Os americanos também. E é lógico que eles vão buscar por isso, para ensinar para os filhos deles também. Então, por isso a gente começou a buscar músicas que fizessem parte da cultura americana e colocar no canal também essas músicas. E é um projeto que a gente ainda está em andamento, né? A gente tem muitos planos para esse canal de inglês. E onde vocês buscaram essas informações? Porque... enfim, a gente tem que descobrir os canais, né? Assim, os canais, digo, como que a gente chega nesse conteúdo cultural que é tipicamente americano, os caminhos, exatamente. Olha, é uma pergunta interessante. Quando a gente entra nesse nicho de infantil, parece que as coisas vão vindo. A gente busca, né, um pouco de informação, tem a internet, né, que tem muitas informações disponíveis, mas até o sistema como funciona o YouTube, né? Você clica numa música, ele vai te mandar para uma música parecida. Então, você começa a receber as informações. O algoritmo funciona assim, e a gente vai de acordo com isso, né? Tá, mas não necessariamente vocês conversaram com americanos que tentaram se lembrar da infância, o que se fazia, esse tipo já de tivemos coisa. algumas sugestões de amigos que a gente tem, já tivemos. Mas é um pouco assim... É meio óbvio, sabe? Quando você começa a seguir no YouTube canais americanos, existem algumas canções ali que você já de cara, você fala, não, isso aqui realmente faz parte da cultura deles, até pelo que eles falam, né? Então,
não foi tão complicado assim. Ok, agora a gente vai fazer uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados que chegam aqui no O de Casa e que precisa pensar bastante para responder, tá? A pergunta é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por Então, quê? eu pensei bastante nessa pergunta, porque em alguns momentos eu acho que me tornou mais brasileira, mas em outros momentos eu acho que não. Por quê, né? Eu vou explicar. Existe uma frase muito conhecida que fala que quando a sua mente se abre para coisas novas, ela nunca mais vai ser do tamanho original. Então eu sinto exatamente isso. A partir do momento que eu mudei para cá, que eu comecei a conviver, eu não sou mais a Karina de 2017 que mudou para cá. Então, apesar de eu sentir muita falta de várias coisas no Brasil, eu acho que se eu me mudasse para o Brasil hoje, se eu voltasse para lá, eu ia sentir muita falta de coisas aqui. Então, eu não sei a resposta. Eu diria que sim e que não. Sim e não. Não- Essa é minha resposta. Acho que eu sou uma mistura agora, né? E a gente descobre que a gente não é, às vezes, só um cidadão brasileiro, só americano. A gente é um cidadão do mundo. Porque a gente consegue pegar o bom dos dois, né? Isso que é o mais rico, né? É poder ter essa possibilidade. Eu concordo. Ai, legal demais ter você com a gente. Eu acho que conversar abertamente sobre negócios, às vezes é um pouco... Tem tabus, né? Eu não posso falar o que eu estou fazendo, não posso falar como eu cheguei lá. Então, assim, é muito legal essa conversa tranquila, acho que de abertura de caminhos mesmo, né? De mostrar que é possível. E aí, baseado nisso, o que você diria para os brasileiros que estão fora do Brasil e que pensam em empreender nessa área, né, da internet, como a gente costuma Olha, dizer? o que eu diria é algo que eu penso sobre o que eu deveria ter feito, né? Então, se você gosta de qualquer tipo de edição de vídeos, se você quer trabalhar de uma forma que você tenha também um pouco de tempo para fazer as coisas em casa, não demore para tomar a sua decisão, né? Que eu acho que eu demorei um pouquinho, poderia ter aproveitado talvez até o primeiro ano que eu vim para cá para começar a fazer vídeos, né? E não deixar que o medo de empreender num país que não é o seu faça você travar, né? Então, lógico que criar conteúdo dá bastante trabalho, mas tudo que a gente faz na vida dá trabalho, né? Então, busque algo que você gosta de fazer, para que não seja um peso, mas que te dê alegria, que te dê satisfação, né, de trabalhar com isso. Então, é isso que eu diria. Não tenha medo de empreender, porque não é tão difícil, não é tão complicado assim, né? E com o tempo a gente vai criando ficando mais segura, né, do que a gente está fazendo. Muito legal, é isso. É isso mesmo. Karina, obrigada demais por você ter vindo aqui, participado do canal, ter aberto seu coração, né, dizendo um pouco sobre o que você tem feito. Mas deixa os seus... Bom, gente, a gente quer recomendar o canal da Karina, é incrível, assim, super vale a pena. Então, deixa aqui o endereço, fala um pouquinho do pessoal, o que eles vão Então, o encontrar nosso lá canal no no canal. YouTube é o Lucalele, Lukalele, Lucalele. É um canal infantil, onde as crianças podem aprender, ter materiais didáticos, aprender brincando, aprender músicas novas, feitas com muito carinho, músicas originais, e também músicas da nossa cultura, que a gente quer passar de pais para filhos, a gente quer que continuem. E é um canal que é de família, né? Muito familiar. Então, eu acredito que todos os brasileiros que estão aqui podem tirar proveito, né, de estar ensinando, entretendo seus filhos com um material que tem coisas boas para oferecer, né, para educar. E o nosso Instagram também é Lucalele _oficial. Então, a gente tem vários vídeos lá também, 2D, 3D, que a gente tem investido bastante agora também, né, vídeos mais curtos. Também temos a nossa plataforma no TikTok, que é Lucalele também _oficial. E sigam a gente toda semana a gente tem vídeos novos, pelo menos 2 vídeos por semana a gente tenta colocar ali no Instagram. E todo mês vídeos novos também no nosso canal em português, né, no YouTube. Temos também canais em espanhol, em inglês, que é Lucalele inglês, Lucalele espanhol.
Aí é específico, né, para esses idiomas. Também é interessante para aqueles que estão aprendendo, né, esses outros idiomas. E poder até fazer uma comparação, talvez, né, colocar as músicas, as mesmas músicas em idiomas diferentes. Então é isso. Muito obrigada, Ká. Obrigada pelo mesmo. convite. Obrigada. Gente, só vou deixar os recados aqui, então, lembrando que é importante compartilhar, curtir, se inscrever, aquela receitinha de sempre para ajudar o canal a crescer. Isso mesmo. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, e temos a nossa linda playlist Inspirações no Spotify, onde essa música de hoje, É Preciso Saber Viver, vai estar lá. Então não deixa de curtir e compartilhar. O Oi de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Oi de Casa.